o Superman acaba de ultrapassar todos os limites e alcançou uma nova forma que pode ser a mais poderosa de toda a sua história. Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje vamos fazer o resumo e análise da edição número 2 da HQ DC KO, que vai continuar mostrando o torneio mortal em que heróis e vilões estão se enfrentando a fim de conseguir um poder para rivalizar com o próprio Darkseid. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa HQ que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o universo DC, especialmente sobre o Superman. E dito isso, vamos à história. O capítulo começa pouco antes do retorno de Darkseid, quando Clark, Bruce, Lois e Diana aproveitaram uma noite de jogos entre amigos. Todos estavam bem relaxados, compartilhando suas estranhas aventuras, como por exemplo, quando Superman enfrentou Mongul e foi obrigado a usar uma armadura extremamente reveladora. Apesar do assunto ser divertido, Lois lembra de uma sugestão que foi dada por Tim Drake, que quando eles estivessem fora do trabalho, conversassem mais sobre assuntos que não envolvessem super-heróis. E isso leva a outra brincadeira, onde eles tentam adivinhar a profissão um dos outros caso não fossem heróis. Clark acredita que Diana seria uma guia turística, alguém que mostra a beleza e a grandiosidade de lugares históricos. Diana diz que Bruce seria um médico, no que Bruce brinca que seria um bate-médico. E Bruce afirma sem hesitar que Clark se tornaria o presidente dos Estados Unidos, algo que o próprio Clark discorda completamente por acreditar que não tem esse tipo de perfil. Daí pulamos para o presente, onde os 32 competidores que passaram da primeira fase do torneio são teleportados para um reino misterioso onde o próximo desafio os aguarda. Assim que chegam, uma voz que se apresenta como Coração de Apocalipse, que também se refere a si mesmo como mestre do jogo, anuncia que, assim como Darkseid precisou coletar o poder de sua própria raça para se tornar o Rei Ômega em seu universo, os competidores precisam fazer o mesmo, só que dessa vez coletando o poder uns dos outros. Em seguida, ele revela que nesse reino estão espalhados alguns dos itens mais poderosos de todo o multiverso, como por exemplo o escaravelho do Besouro Azul, a espada matadora de deuses, caixa materna, o anel da força de aceleração, anéis de poder dos lanternas, o laço da verdade e tem até um item misterioso. Ele também explica que o reino é formado pelos corpos dos deuses antigos que Darkseid matou, e que os itens foram escondidos dentro de seus cadáveres. A regra aqui é muito simples. Existem 16 itens escondidos, e quando todos forem encontrados, somente quem estiver com o item passará para a próxima fase. Quem ficar sem nada, logicamente vai morrer. Por isso ele ordena que todos sigam o exemplo de Darkseid para serem recompensados. Ou seja, nesse momento não teremos batalhas estilo X1, mas sim algo no tipo todos contra todos. E, de fato, assim que a competição começa, heróis e vilões saem correndo, voando pelo local. Alguns conseguem sentir os itens que já estão acostumados a usar. Por exemplo, o Gavião Negro consegue sentir a energia da garra de Horus, enquanto o Cyborg sente a caixa materna. Outros, como Lex Luthor, usa sua armadura para escanear o ambiente, mapear todo lugar e localizar o artefato mais próximo, que no seu caso são os Anéis de Poder. Claro que o Superman percebe essa movimentação e decide que não vai deixar Lex vencer. Ele voa atrás do vilão, mas antes usa a visão de calor para derrubar vários vilões e garantir uma vantagem para os heróis aliados. Na sequência, ele alcança Lex rapidamente, agarra a perna do vilão e o joga contra o crânio gigantesco de um deus antigo. Pois é, tudo indica que dessa vez o Superman não tá pra brincadeira. Enquanto isso, no local onde está o cinto do átomo, a Mulher Maravilha luta contra o Etrigan. Os dois medem forças até que a Princesa Amazona o acerta com um chute tão forte que ele cai inconsciente.
Então ela começa a procurar o cinto até que é confrontada pela giganta, que afirma que nesse torneio só há espaço para uma grande garota. No entanto, as duas são surpreendidas quando de repente surge alguém maior que a giganta. Acontece que o Coringa já encontrou o cinto do átomo e o usa para aumentar seu tamanho. Ele até brinca para as duas dizerem suas últimas palavras. E, de fato, sem qualquer hesitação, ele simplesmente esmaga a giganta, que na teoria era sua aliada. E como se não bastasse, ele também devora a mulher leopardo, que teve o azar de cruzar o seu caminho. Ao mesmo tempo, no local onde está a espada matadora de deuses, o metamorfo está envolvido pelo corpo do homem borracha, que afirma ser composto de uma super borracha impossível de dissolver. Mas o metamorfo é bem inteligente. Ele se transforma em uma versão fervente da mesma substância, fazendo o corpo líquido se espalhar sobre o homem borracha e destruí-lo completamente. Sim, o metamorfo acaba de matar o homem borracha. Só que antes do metamorfo pegar a espada, o Starro aparece para pegá-la, e ainda mais rápido que o Starro, o Jay Garrick surge em super velocidade e apanha a espada primeiro. Ali perto, o Lanterna Verde Guy Gardner encontra o anel da força de aceleração e tenta colocá-lo junto ao seu próprio anel de poder. Porém, de repente, ele é golpeado na cabeça por um grande martelo. Sim, a Arlequina é a responsável. Ela coloca o anel e, de repente, ela ganha os poderes da força de aceleração. Teremos uma Arlequina velocista. Enquanto isso, o Superman continua perseguindo Lex. E mesmo levando uma baita surra, Lex demonstra um tipo de satisfação por terem finalmente um momento entre os dois. Ele até começa a agradecer ao herói, porque quando todos os vilões foram jogados na Zona Fantasma, Lex esperava cair em uma prisão, mas acabou encontrando algo completamente diferente, um ambiente terapêutico que o Superman transformou ali dentro. Lex revela que teve uma epifania durante sua própria sessão terapêutica, algo bem profundo. Mas o Superman não demonstra interesse algum no que Lex quer compartilhar. Clark está focado apenas em detê-lo. Contudo, nessa hora, Lex abre a parte frontal da sua armadura, revelando um arsenal de kryptonitas. Porque desde que um grande meteoro caiu em El Caldeiro, conforme vimos na HQ Superman Sem Limites, existe uma grande abundância de kryptonita na Terra. Lex possui diferentes tipos de kryptonita e poderia usar qualquer uma delas, tipo a roxa para drenar sua força vital, a preta para roubar seus poderes, mas prefere usá-las para fazer Clark escutar. Ele arremessa o Superman contra as montanhas, explicando que sempre acreditou odiá-lo porque Clark fazia demais, impedindo a humanidade de atingir todo o seu potencial. Mas agora, ele diz ter percebido que estava enganado. Ele acredita que seu ódio, na verdade, vem do fato de que o Superman faz de menos. Então, ele continua dando uma surra no herói e agradece o Superman por tê-lo aprisionado na Zona Fantasma, porque isso fez enxergar o mundo de maneira diferente. Ele até queria que Clark sentisse exatamente o que ele sentiu lá dentro. É aqui que temos a cena mais chocante dessa edição, porque, de repente, Lex ativa uma espada laser e simplesmente corta a mão do Superman. Sim, uma cena muito ousada que eu realmente não estava esperando. De todo modo, Lex continua se divertindo e fazendo seu monólogo de vilão. Ele diz que, assim como todos os competidores, ele também teve uma visão do mundo onde venceu o torneio. Ele imagina que o Superman deve ter visto um paraíso perfeito, um mundo bem melhorado, mas acredita que, apesar disso, Clark rejeitaria a chance de criá-lo, porque deseja restaurar o mundo como era antes e não torná-lo melhor. Com raiva só de pensar nisso, Lex lança vários fragmentos de kryptonita diretamente no corpo do Superman e ordena que ele ouça os batimentos cardíacos das pessoas na Terra que, segundo Lex, estariam rezando para que o futuro idealizado da visão do herói se tornasse real. Lex afirma que o tempo na Zona Fantasma
o fez perceber que ele, assim como o resto da humanidade, deseja esse futuro perfeito, mas sabe que nunca alcançará. E isso talvez explica essa mudança no comportamento de Lex. Para quem não sabe, nas histórias atuais do Superman, Lex estava bem bonzinho. Ele tinha virado praticamente uma outra pessoa que até apoiava o Homem de Aço. Mas após essa epifania que ele teve durante a prisão na Zona Fantasma, ele voltou a ter esse comportamento anti-Superman. Ele até chama o herói de covarde e deixa o Superman morrendo no chão para ir completar sua própria missão de salvar o mundo, de uma maneira que o Superman jamais irá conseguir. Bom, enquanto isso, Guy Gardner já está de volta ativa e tenta apanhar a garra de Horus, mas o Gavião Negro consegue o item primeiro. É a segunda vez que alguém tira onda de Guy. Já o Cyborg não perde tempo, ele encontra uma caixa materna e se conecta a ela. Em um outro local, a espada arrancadora de almas se torna alvo de uma disputa violenta entre o monstro do pântano, Etrigan e a Grande Barda, cada um acreditando que sua causa, seja o verde, os deuses ou os demônios, merecem empunhar aquela arma. Já o lobo, ele encontra o dispositivo de veneno do Bane e fica animado para usá-lo. Só que antes de injetar a substância, ele é atacado por Starro, o Conquistador. Daí, os dois acabam tendo uma briga bem estranha, porque Starro quer envolver o anti-herói, até que, eventualmente, o lobo consegue ativar o veneno e se torna ainda mais forte, tanto que ele simplesmente despedaça a estrela gigante. Se sentindo ainda mais o maioral, ele mostra seus músculos e diz a Starro que alguém precisa ganhar o torneio, e esse alguém é ele próprio. Contudo, para a surpresa do lobo, o Starro não foi derrotado porque pode se regenerar. Na verdade, ao ser rasgado, ele começa a se multiplicar, criando mini Starros que imediatamente se prendem à Poderosa, ao Jay Garrick, à Mulher Maravilha e também ao Nuclear, formando assim a Liga de Starro, uma liga que ele formou para conseguir qualquer item que possa encontrar. Por exemplo, a Poderosa Starro enfrenta a Supergirl, que está em posse da máscara do pirata psíquico, e o Nuclear Starro enfrenta o Aquaman, que está usando o cajado cósmico. Os outros Starros tentam impedir que qualquer um chegue aos artefatos restantes. Por exemplo, a Mulher Maravilha Starro enfrenta a Zatanna, que percebe que sua magia não funciona contra os Starros. Então, a heroína tenta fazer com que Diana saia do controle de Starro, mandando ela pegar um item, um artefato que está ali no chão. E, de fato, é nesse momento que a Amazona apanha simplesmente o martelo de Thor. E vale lembrar que esse ainda não é o tal item misterioso que não foi revelado. Daí, Diana ergue o martelo e golpeia o chão com tanta força que provoca uma onda de raios que arranca todos os Starros de seus anfitriões. Essa foi uma cena muito da hora. Enquanto isso, Guy Gardner, que vinha sendo azarado durante toda a prova, finalmente encontra o escaravelho do Besouro Azul. Só que, mais uma vez, o item é apanhado primeiro pelo Capuz Vermelho, que o usa na mesma hora, criando um tipo de armadura e já inicia seus ataques contra o Coringa gigante. No entanto, a Arlequina aparece em super velocidade, dizendo que é ela quem vai enfrentar o Coringa, tanto que o Coringa até brinca que ele ama quando lutam por ele. E antes de ser atingido pelos ataques de Jason e de Harley, o vilão usa o cinto do átomo para se tornar microscópico. E mais, enquanto todos o procuram, ele se infiltra no cérebro da Grande Barda e começa a matá-la por dentro. Eu imaginei que o Coringa com esses poderes seria bem perturbador. À medida que o tempo passa, mais e mais itens são encontrados. Vixen tenta pegar a caneta Trovão, mas o Tubarão Rei também a quer. Vixen não liga para o tamanho do vilão porque já viu criaturas muito maiores. Inclusive, ela usa seus poderes para materializar um tubarão gigante da Ilha dos Dinossauros e arremessá-lo contra o Tubarão Rei. Ou seja, o Tubarão Rei virou comida de tubarão.
Só que durante esse ataque, o Etrigan acabou pegando a caneta e a ativa, criando uma parceria entre um demônio e um gênio. A Zatanna também consegue pegar a espada matadora de deuses e avisa que os artefatos restantes estão quase acabando. É melhor os heróis se apressarem para que eles não caiam nas mãos de mais vilões. E realmente, Lex estava indo na direção dos anéis de poder de várias cores, até que, de repente, ele é confrontado pela Safira Estrela, que invoca um construto da Fortaleza da Solidão e a derruba sobre o vilão, como um tipo de vingança pelo que ele fez com o Superman. Nisso, Carol coleta todos os anéis de poder e contempla suas mãos. Mas notem essa cena, porque se ela não puxasse suas mãos a tempo, Lex teria decepado as mãos da heroína exatamente como ele fez com o Superman. Ainda assim, a Carol está bem confiante, afinal, ela está com todos os anéis de poder. Quer dizer, naquele ataque, Lex ainda conseguiu roubar um dos anéis, justamente o que ele queria, o Anel da Lanterna Negra. E como era de esperar, ele usa o Anel de Poder para reanimar os cadáveres gigantes dos deuses mortos nos torneios passados, criando titãs zumbis absurdamente poderosos. Enquanto isso, o Superman, sem uma das mãos e ainda agonizando devido à kryptonita espalhada pelo corpo, percebe que o jogo está chegando ao fim e que não tem forças para impedir Lex. Nisso, sua prima, a Supergirl, aparece para ajudar. Ela até pretende lhe entregar a máscara do pirata psíquico que ela está segurando. Mas, antes que isso aconteça, o Capitão Átomo simplesmente ataca Kara com um golpe brutal que arremessa a heroína. Na sequência, ele apanha a máscara do pirata psíquico e agradece por isso na maior cara de pau. Clark já estava pronto para se virar contra o Capitão Átomo. Até que, de repente, ele sente tremores vindos da Terra quando surgem os deuses zumbis controlados por Lex. Nesse ponto, ele vê seus amigos um a um sendo massacrados pelo novo exército do vilão, com Lex sempre olhando diretamente para Clark, parecendo que está prestes a vencer. Mas, antes que a conclusão dessa luta aconteça, a história retorna para o momento tranquilo da noite de jogos entre Clark, Lois, Bruce e Diana. Naquela brincadeira de imaginar que profissão Clark teria se não fosse Superman, Clark diz que provavelmente seria bombeiro, algo que Bruce acha hilário. Bruce acredita que Clark nunca considerou ser político porque ele já é o Superman, alguém que sempre procura fazer o melhor que pode. Mas Bruce também comenta que esse é justamente o problema de Clark. As regras mudam com o tempo, os jogos mudam, e entender o novo cálculo, a nova matemática, é essencial para continuar vencendo. Vendo isso, Lois e Diana brincam, dizendo que Bruce está ficando sério demais como sempre, e Clark pergunta o que exatamente Bruce quer dizer. Daí, percebendo que não tem jeito, Bruce apenas devolve o brinquedo em miniatura do Superman a Clark e só diz que ele está certo. Bom, quando a história volta ao presente, Lex zomba do Superman dizendo que acabou. Mas o Superman está tentando entender a nova matemática, como Bruce falou. É aqui que ele lembra que o coração de Apokolips disse para eles seguirem o exemplo de Darkseid. Então ele pensa em como Darkseid sacrificou sua própria mão e até sua vida para evoluir e alcançar algo maior. Isso faz Clark perceber que ainda existe um item misterioso que não foi reivindicado. Por isso ele toma uma decisão extrema. Ele arranca um fragmento de kryptonita preso ao seu ombro e o crava direto no peito. Nisso, os deuses zumbis pisoteiam Superman e Lex acredita que finalmente matou o herói. Ele até se autoproclama o verdadeiro Superman. Mas, na verdade, Clark estava usando a própria dor como uma ferramenta para acessar o item oculto. E realmente, meus amigos, nesse momento vemos o Superman imbuído com a sanção Ômega, o poder do próprio Darkseid, tanto que ele evoca a lendária frase do vilão ao dizer que ele é o Superman
e Superman é. E, bom, ao receber esse poder, Clark consegue refazer sua mão perdida, só que agora de energia ômega. E na sequência, ele libera um único disparo de rajadas ômegas através dos olhos que pulveriza os deuses zumbis de Lex. Sim, o Superman acaba de realizar um feito que somente Darkseid havia realizado. Nesse ponto, Clark ia partir com tudo para cima de Lex. Mas antes que isso aconteça, Guy Gardner, o azarado Master, finalmente consegue coletar o último item do torneio, encerrando assim o segundo desafio. Com o fim do teste, todos os competidores sem itens são eliminados. 16 ficaram de fora da próxima etapa. Entre os competidores sobreviventes estão Coringa, Etrigan, Jay Garrick, Superman, Gavião Negro, Lobo, Zatanna, Guy Gardner, Lex Luthor, Arlequina, Capuz Vermelho, Aquaman, Mulher Maravilha, Capitão Átomo, Monstro do Pântano e Cyborg. Esses são os classificados para o próximo desafio, que provavelmente será X1, as batalhas individuais. Agora lembrem-se que não é só o torneio que está acontecendo. Na Torre de Vigilância da Liga da Justiça, a equipe do Senhor do Tempo observa o progresso dos sobreviventes. Eles sabem que em breve surgirá um novo Rei Ômega e que talvez exista esperança para o multiverso. Tudo o que eles precisam fazer é manter essa barreira ativa para impedir Darkseid de chegar. No entanto, o Gladiador Dourado interrompe dizendo que isso não é mais necessário. A primeira edição já tinha revelado que o Darkseid está se passando pelo Gladiador Dourado. Mas aqui, ele se revela para o Senhor do Tempo. Ele agarra o Senhor do Tempo pelo pescoço e diz que está na hora de ele próprio entrar na arena. E assim encerramos essa edição que é bem caótica e extremamente divertida, com lutas interessantes, cenas intensas e situações criativas, como a caça aos artefatos mais poderosos da DC. Comenta aí o que acharam dessa edição, dessa nova forma do Superman, um Superman Ômega, e o que você espera dos próximos capítulos. Para não perder nada sobre essa saga, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque logo estaremos trazendo a continuação. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.